Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Matheus aqui do canal Jornada ao Êxito. Turma, antes de mais nada, tá? Tô passando também para felicitar a vocês aí nesta passagem de ano, agradecer pela companhia de vocês. Caso vocês estejam vendo esse vídeo de forma posterior a essa data, desconsiderem, tá? Mas se caso estejam vendo hoje ainda, dia 31 aí de dezembro de 2023, uma ótima passagem de ano, que seja um ano cheio de realizações, de felicidades aí, que Deus abençoe, tá bom? Mais e mais. Gente, caminhando, veremos hoje língua portuguesa, banca ADM-TEC, são 5 questões, cada uma com 2 itens, tá bom? Visando aí dar sequência na preparação. Antes de adentrar as questões, eu só queria lembrar que existe uma live, né? Acabei de transmitir, onde eu comento sobre um combo com 2 simulados para ajudá-los aí nessa preparação de reta final. Lembrando que tem os simulados também, tem outros simulados para guarda, outros para agente também, tem resumos de história, geografia, 2 cadernos de questões com 100 cada para trânsito e estatuto, enfim, alguns materiais aí que poderão auxiliá-los nessa reta final. Tudo bem? Sem mais delongas, como já é típico aqui do canal, objetividade. Vamos ver a primeira questão, ela vai dizer assim para a gente. Com base no texto Casa Arrumada, analise as afirmativas a seguir. Primeira deixa, ou primeira grande dica que eu quero trazer para os senhores é o seguinte, gente. Eu nem trouxe o texto e nem traria. Por quê? Percebam que nenhuma das questões que eu vou responder aqui vai ser preciso eu ler o texto para responder as questões. O que eu quero dizer com isso? No momento da prova, você precisa otimizar o tempo. E se você for perder tempo, ou se você for deter energia, tá bom? Para ler, você vai apenas ter desgaste mental, sobrecarga. Isso não é bom, não é interessante em hipótese alguma, tudo bem? Vamos caminhando aqui, o item 1 vai dizer assim. Eu nem leio isso aqui, ó. Vocês acreditam? Essa partezinha aqui, ó. Eu não leio. Eu já vou direto para o enunciado saber o que é que ela quer. Ela diz assim: a conjunção mas introduz uma explicação decorrendo do contraste que o autor quis estabelecer. Aí aqui, como eu havia arriscado, eu vou limpar. Ele está dizendo que esta conjunçãozinha aqui, ó, mas, está introduzindo um contraste, tá certo? Entre o que o autor quis dizer. Vamos ler a frase? Vamos lá. Mas, casa, para mim, tem que ser casa e não um centro cirúrgico, um cenário de novela. Gente, a banca considerou este item errado, porém, no meu ponto de vista, o mais está assim, contrastando aqui a opinião do autor com o que ele quis estabelecer, tá bom? Tanto quanto centro cirúrgico, como também não ser um cenário de novela, tudo bem? O item 2 ele vai dizer assim: é reconhecer nela o seu lugar. Aí o autor utiliza o pronome possessivo seu. Mateus, eu não sei o que é pronome possessivo. Gente, volta na aula que tem aqui no canal sobre morfologia, tá bom? Aí eu falo sobre os pronomes. Para estabelecer um diálogo com o leitor e convencê-lo a vivenciar uma casa com mais vida. Gente, correto. Acho que aqui está inquestionável para a gente, né? De fato, é muito isso que o autor busca fazer, perceba. É um pronome possessivo, sim, indicando posse, só que veja a colocação do pronome. É reconhecer nela quem? Na casa, o seu lugar. Então, esse pronome ele busca mesmo convencer o leitor de que é preciso vivenciar esse grau de intimidade maior com a residência, com a casa, tudo bem? Gente, gabarito da banca, tá certo? Letra C. Gabarito, o meu gabarito, com base na minha opinião, seria letra A, tá bom? Mas a banca deu gabarito letra C. O item 2 é verdadeiro e o item 1 é falso, tá bom? Lembrando que eu discordo, mas respeito e vou trazer para vocês aqui o gabarito oficial. Questão de número 2 diz assim: em sofá sem mancha, tapete sem fio puxado, mesa sem marca de copo, tá na cara que é uma casa sem festa. Eu quero que vocês guardem o seguinte: a DMTEC elabora derrubar o candidato desatento. E foi exatamente o que ela fez nessa questão aqui. Gente, perceba. Numa leitura simples, ela está perguntando o que aqui, ó? A ausência destacada pelo autor é marcada pela repetição do adjetivo sem.
Aí a pessoa diz, oxe, pois sem, quer dizer, sem mancha, sem festa, sem fio puxado, sem marca de copo, tá na cara que é casa sem festa. Aí a pessoa diz, ah, sim, tá certo, é sem mesmo, tá, é nisso, essa repetição é marcada mesmo, a ausência é destacada pela repetição mesmo, como ele alega aqui na questão. Tá errado, minha gente. Mas tá errado por isso aqui, não é um adjetivo não, pessoal. É uma preposição. A banca foi muito maldosa aqui. Ela deu o enunciado conforme, porém, ao chegar aqui, classificou morfologicamente de maneira equivocada. Aí o candidato desatento marcou que estava certo, perdeu a questão, perdeu o ponto. Não é? Então, caminhando, o item 2 vai dizer assim. Tem gente que anda muito tempo limpando, esterilizando, ajeitando os móveis, afofando as almofadas. Aí ele diz assim, a sequência dos verbos destacados está na forma nominal do gerúndio e transmite a ideia de movimento. Corretíssimo, pessoal. Ô, Matheus, como é que eu sei que está na forma nominal do gerúndio? Gente, não esqueçam desse sufixo, o NADO, o NADA, enfim, mas guardem que o gerúndio ele indica essa ideia de continuidade, de movimento, tá certo? Por exemplo, cantando, andando, dançando, partindo. Percebe que traz uma ideia de movimento, de continuidade e ao mesmo tempo tem a presença do sufixozinho aí para a gente lembrar da classificação morfológica, tudo bem? Morfológica Bem, a classificação verbal, né, no caso, quanto a forma nominal do verbo, no caso, tá bom? Gabarito também, letra C, C de certeza, certeza que vocês serão aprovados e aprovadas. Número 3, mais uma vez, o texto é a casa arrumada, ou casa arrumada, né? Ele diz assim, eu não vou nem ler isso aqui, pessoal, ó. Eu já vou direto ao que ele quer aqui, ó. É composto, ele diz assim, o termo destacado, o agente. E vocês percebem que a banca é tão bondosa nesse caso, que ela, além de destacar o termo no período ali, ela destaca também depois, aí diz assim, agente é composto por um artigo definido, que seria o a, artigo definido a, e um substantivo. Qual o substantivo? Gente, que juntos têm valor pronominal equivalente a nós. É o que a banca alega para a gente aqui, tá bom? Existe uma divergência. Eu estava verificando que alguns colegas entendem que não se pode considerar desta maneira em razão da classificação, né, do termo destacado agente em comparação ao nós, terceira pessoa do plural. Mas, né, vamos seguindo, a banca deu o gabarito como correto. Era mais uma questão questionável, por assim dizer. Vai dizer pra gente assim, no trecho, aí ele diz que usa o numa e pros. Aí ele diz, gente, já venham logo pra cá, ó, é na hora da prova, tá certo? Não leiam nem isso aqui, só se pedir para você entender o contexto e tal. Mas em tese já vão para o comando da questão, otimizem o tempo. Veja, numa e pros estão em uma forma contraída, cuja grafia correta é em uma e para os. Gente, sem sombra de dúvidas, no dia a dia, na colocação, sobretudo no uso coloquial mesmo, comum, a gente utiliza o numa, o pros, pras, mas a gente sabe que é para as, para os, em uma, numas, não é em uma, não é? Então vejam, gabarito para a gente aqui, letra A de aprovados e aprovadas que vocês serão. Tudo bem? Caminhando. Quarta questão. Aqui já mudou o texto, mas para a gente não difere. Aí eu já vou direto aqui no comando da questão, perceba. O pronome demonstrativo destacado, aquele, refere-se aos europeus das classes mais altas, sendo europeus um termo implícito. Tá errado, minha gente. Tá certo? O termo destacado, no caso, aqueles, tá bom? Vejam. No entanto, também é verdade que os europeus medievais, mesmo aquele das classes mais altas, certo? Ele está dizendo que existe o sendo europeus está implícito no aqueles ali e que aqueles refere-se aí
aos europeus, né, medievais, tá bom? A de número 2 vai dizer assim para a gente. Os camponeses medievais há muito tempo são alvo de piadas em relação à higiene, o que remonta aos tratados clericais. Os tratados clericais medievais, que frequentemente os descreviam como um pouco mais do que animais brutais. Aí ele diz, o pronome oblíquo os refere-se aos camponeses, medievais. Está errado, minha gente. Está errado, tá bom? O que o os está se referindo aqui, por isso que eu li completo aqui o termo destacado, são os tratados clericais. Quem descreviam eles assim? Os tratados. Tá bom? Então, sempre que você tiver dúvida, pergunta ao pronome, tenta contextualizar, tá bom? Logo, esperem ainda que aqui eu acabei me equivocando, gente. Perdão, ainda bem que eu vi a tempo. Tá correto o gabarito. Não, eu fiz confusão, perdoem, viu? Gabarito aqui é certo, de fato, eu achei estranho. Que aqueles quem? Aqueles europeus medievais. E de fato, está implícito, não é? Quer dizer, está oculto ali, mas ele faz menção, sim, aos europeus. Perdão, pessoal, perdão. Gabarito, letra B. B de bastante força para seguir na caminhada, tá bom? Agora, a segunda questão está errada. Então, vejam, duas questõezinhas boas, viu? Muito boas aí. Sobretudo para quê? Colocação pronominal, não é isso? Duas questões aí que nos ajudarão. Uma trouxe pronome oblíquo, os, e outra pronome demonstrativo, perdão, aqueles. Agora aqui, eu acho que essa questão era passível de anulação, porque no termo destacado ele refere-se àqueles, no plural. E no comando do enunciado aqui, ele está dizendo aquele, no singular. E de fato está assim, pessoal, na questão mesmo. Então, a ausência do plural aqui, no pronome demonstrativo, no meu ponto de vista, prejudica a compreensão. Eu acho que era suscetível. Depois comentem aí, deixem as impressões de vocês. Tá bom? Mas o gabarito oficial da banca é esse. Mas para mim, vou deixar aqui também, mais uma questãozinha polêmica, seria o gabarito a letra D. Tudo bem? Caminhando. Aqui já é outro texto, não interessa pra gente, ele diz assim, no trecho, o médico também lembra que, embora a internet tenha facilitado o acesso às informações, nem sempre o que está ali é confiável. O primeiro artigo definido destacado, acredito que seja, não, perdão, é o, eu não destaquei, pessoal, essa questão aqui, na hora de passar a limpo, eu esqueci de fazer a marcação, mas o pronome que ele está, o pronome não, perdão, o artigo que ele está se referindo aqui é o médico. Ele diz assim, está especificando o substantivo médico, enquanto o segundo artigo está destacando o substantivo, ou está substantivando, perdão, o verbo acessar. Tá bom? Embora a internet tenha facilidade, ele está se referindo ao artigo o, né? O acesso. Gente, o gabarito aqui está correto. De fato é isso. No primeiro artigo, ele está especificando, né, está destacando ali o médico. E no segundo, ele está mesmo trazendo esse caráter aí de substantivação do verbo acessar. Tudo bem? Lembrando que o artigo tem esse poder, né, tem essa façanha, por assim dizer. O último item da última questão. Eu já vou direto aqui, pessoal. O substantivo destacado, superbactérias, é composto, aqui era para estar destacado também, o superbactérias, eu esqueci, tá bom? É composto por um prefixo super, corretamente empregado nas palavras super rico, super sensível, super interessante, super habilidade. Aqui está o erro da questão. Lembrem, quando as palavras, o prefixo, ele vai pedir hífen quando a palavra seguinte, quando o termo seguinte vier aí composto por H ou R. Tudo bem? H ou R. Logo, gabarito para a gente aqui, letra C não, letra B, né, pessoal? Deixa eu só marcar aqui correto, só apagar rapidinho para não ter confusão. Uma questão relativamente simples, mas que a gente precisava lembrar de algumas regrinhas gramaticais. Tudo bem, gente? Era isso.
Para hoje, perdão, a frase fica a seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo poderão fazer, tá bom? Não esqueçam disso. Sejam fortes e resilientes, firmes na caminhada. Uma ótima passagem de ano mais uma vez. Estaremos juntos aqui para mais um ano aí, se Deus quiser, de muito sucesso e muito êxito, tá bom? Deus os abençoe e até o próximo vídeo.